mais nova, negra cabeleira, minha mão reclama, é hora do almoço. Moço, 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 que eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa. Oi, Kathleen. Sua linda, Assim obrigada. morte, ou coisa Prazer te parecida, ter aqui que nos arrastamos sem ter hoje. visto a vida, ou coisa Kathleen, parecida. vou receber uma convidada muito especial. Na verdade, é a nossa primeira live. É a nossa primeira live de um movimento que se chama Eu Me Importo. Esse movimento ele é voltado para a gestão de vidas no condomínio, voltado para a saúde emocional. E a minha convidada especial, Mariana Pontinha, logo ela já está por aqui. E a gente decidiu bater um papo sobre esse assunto que é muito importante na gestão condominial, né? Que a gente não trata só das estruturas prediais, mas também lidamos com vidas, né? Peraí. Vocês estão me ouvindo? Esqueci. Peraí. Cadê a Mariana? E a gente vai falar um pouquinho sobre... Oi, Mari. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo. O pessoal está entrando aqui. Compartilhar. Mônica. Voltou? Voltou. Tá me ouvindo bem? Tô sim, tô te ouvindo. Tá bom, assim, o seu vídeo para mim. Boa tarde, Mariana. Muito Boa tarde, ansiosa. pessoal. Boa tarde, Kisha. Quem tá com a gente? Peraí, deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Bom, vou falando aqui um pouquinho nessa primeira live, né? Comentei quase agora. É a nossa primeira live do movimento Eu Me Importo. É um movimento que surgiu em 2019, ali no início da pandemia. Eu estava atuando enquanto síndica e nesse período atuava bastante, eu passei a atuar bastante com os moradores da terceira idade, que não podiam sair de casa, enfim. Então, tinha esse atendimento especial e diferenciado com eles, até com auxílio na hora de pagamento de contas, enfim, de contas pessoais, né? E iniciou esse trabalho e a gente veio expandindo, só que nunca foi divulgado esse projeto. Então, hoje eu decidi trazer, até por conta da questão do Setembro Amarelo, não é? Porque é uma situação muito delicada dentro dos condomínios, muito sensível, e pós-pandemia se tornou algo mais, uma carência mais evidente, mais forte, né? E assim, para mostrar que a gente não lidar só com os prédios em si, é extintor, não é só troca da lâmpada, só treinamento do pessoal terceirizado, são vidas, né? Que é a parte mais importante, né? Que é a essência de tudo. E eu quero ouvir de você, Mariana Pontinha, que é estudante de comportamento, trabalha com relacionamentos também, é gestora de condomínios, né? Síndica profissional. E eu quero ouvir um pouquinho de você.
Exato, gente. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Obrigada por esse convite. Gostei muito desse movimento Eu Me Importo. Eu acho que é muito importante. E numa das nossas conversas, uma frase que você falou, que Setembro Amarelo é todo dia. E eu concordo, realmente é todo dia. Isso ficou marcado para mim. Mas eu comecei a trabalhar como síndica profissional junto com a minha sócia. Em 2019, eu trabalhava numa casa de câmbio. Câmbio, troca de moeda estrangeira, né? Então eu saí, decidi aceitar esse desafio junto com a minha sócia, sermos síndicas profissionais. Estudei toda a parte técnica de condomínio, né, para entender normas, demandas. Só que eu me peguei ali numa experiência de gestão, né, gestão de pessoas, e não só isso, né, de relacionamento. Eu percebi que ser síndica não é você saber somente a parte técnica, é você também lidar com conflitos, né? E não só com conflitos, mas também com a parte humana da situação. Afinal, o condomínio ele não é formado, ele não é só aquele bloco de concreto que a construtora entrega. O condomínio ele é composto por pessoas. E qualquer síndico profissional, seja ele profissional orgânico, que for acessar, que for trabalhar com esse condomínio, ele vai lidar com pessoas na medida que ele já começa o processo seletivo. Então, a gente pessoas o tempo todo. E a gente não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer que todas as pessoas que nós estamos lidando, existe uma história, uma trajetória. Nós não sabemos como que está na casa dela, como que ela deixou a casa dela para vir trabalhar, o que que ela está enfrentando no trabalho, o que que ela está enfrentando na família. E isso que eu me deparei, porque por diversas vezes nós sentávamos para conversar com alguns condôminos e aí na conversa eles acabavam ali abrindo um pouquinho da vida, como que eles chegaram até aquele condomínio. E eles gostam de conversar, né? Isso é muito importante. E por incrível que pareça, eu tenho 2 condomínios que o foco deles, assim, eles são bem com pessoas mais idosas, mais de idade. E a gente passou a pandemia com eles também, ajudando, dando todo suporte, porque realmente a pandemia para eles acabou pegando um pouco mais. Né? Sim, é interessante porque na pandemia foi assim onde a questão do síndico entrou em evidência, né? O mercado do síndico profissional entrou em evidência. E, por incrível que pareça, muitos aventureiros acabaram é, se vendo em uma situação meio que delicada, né? Porque quando a gente faz algo com o coração, a gente vai além disso. Então, estar em um ambiente, um período a mais, desprender de 10, 15, 20 minutos a mais dentro do seu atendimento, né? Isso não se torna pesado, não se torna cansativo. E como você falou, né? Como que essa pessoa, ela não é só aquela, ela não está ali só a questão de boletos, ela está ali para gestão de vida, é atender aquele momento de cada indivíduo no seu particular. Né? A gente não sabe como que ele chegou, a gente não sabe como que ele se portou, qual foi o tratamento dele até ele chegar ali, qual foi a trajetória dele. Então, conhecer a história de cada indivíduo faz toda a diferença, né? A base do Eu Me Importo. Como eu sempre falo, o Setembro Amarelo, ele é todo dia. Ele é todo dia. A gente precisa de se impor, não é só um mês de conscientização. Quantas vidas a gente não perde durante o ano, né? Durante um mês, né? Por conta de mínimas, poucos minutos de atenção faz diferença. Né? Se a gente desprender aí todo dia um abraço, um sorriso, uma palavra de motivação, um incentivo, é capaz de impulsionar, né? Então, assim, e trabalhar questões que são além da nossa gestão, trazer braços ou parcerias para o nosso trabalho que são capazes de auxiliar nisso, né? Porque o síndico, ele não sabe, não é obrigado ou nem sabe todas as técnicas de todas as profissões, Exato. mas ele pode gerar parcerias que são capazes, competentes, né, para atender essas demandas. Exato. E uma coisa que
você falou que é muito importante da gente estar ali com um abraço, um bom dia, boa tarde. E é uma coisa que é um ponto que eu sempre vou frisar é a maneira que nós conversamos com as pessoas, a maneira como nós lidamos com as pessoas. Isso faz toda a diferença quando nós estamos lidando até com um prestador de serviço. Porque tem prestador de serviço também que está passando por isso. E assim, quando você fala de parceria, a maneira que você vai se relacionar com esse prestador de serviço, a maneira que você vai lidar com ele na questão de negociação, de pagamento, no pós, no antes, isso vai ficar marcado na vida dele, né? Então, assim, a maneira como nós tratamos as pessoas marcam muito forte a vida dessas pessoas, né? E aí eu acho que a parceria de pessoas, né, em áreas especializadas, porque você falou, o síndico ele não conhece todas as áreas, né? Ele não tem como, a gente não tem como abraçar todas as profissões. É por isso que hoje a gente conhece várias pessoas, várias áreas para trabalhar, mas a maneira como a gente lida com essas pessoas no dia a dia, como a gente trata elas no dia a dia, é o que vai fortalecer essa parceria, é o que vai fortalecer esse relacionamento, um relacionamento de confiança, mas também de profissionalismo. É onde ele vai saber, não, eu sei que com essa síndica, eu sei que com esse profissional eu posso contar, ela me tratou dessa forma, ela foi honesta, ela foi sincera, o profissional dela é bom, eu sei que com ela eu posso trabalhar. E isso vai gerando esse relacionamento, esse network também. E eu acho que isso é muito importante para o síndico, né? Hoje em dia, principalmente depois da pandemia, eu percebi o atendimento de todas as áreas, assim, todos os prestadores, assim, para a gente procurar serviços básicos. Eu percebi que isso decaiu muito, assim, sabe? Decaiu não, mas não no sentido de que as pessoas são ruins ou que as pessoas elas não têm atendimento. Não, caiu no sentido de relacionamento. As pessoas ficaram um pouco mais fechadas, demoram um pouco para se soltar, demoram um pouco para se relacionar, às vezes até passar um horário, não quer passar o horário. Isso foi afastando, né, essa questão de relacionamento. Para a gente voltar esse ciclo, para a gente voltar esse relacionamento, eu acho que depois da pandemia, os síndicos, que é a área que nós estamos atuando, é a área que a gente lida, eles sofreram um pouquinho para voltar esse vínculo, para voltar esse relacionamento, porque ficou todo mundo muito isolado, muito na sua vida, no seu individual, e a gente parou de pensar um pouco na necessidade do outro, a gente parou de pensar como é que foi o dia do outro, porque, querendo ou não, a gente foi obrigado a pensar na gente. Use máscara, fique guardado em casa, trancado, pensa na sua saúde, cuidado para você não infectar o outro. Então a gente ficou um pouco isolado, e aí eu acho que depois, para voltar esse relacionamento, demorou um pouco. Foi a impressão que eu tive, não sei se você teve essa impressão também, depois da pandemia, nos relacionamentos, mas não só com moradores e funcionários, mas principalmente com prestadores de serviço também, sabe? Sim, sim. Gerou uma insegurança em várias áreas, vamos dizer assim, da vida, né? Como você falou, de se preocupar em transmitir ou não transmitir, e dependendo do que você fala, aquela pessoa já está com o ânimo mais aflorado, por conta da ansiedade, por conta do período que ficou recluso. Então, assim, tudo muito sensível, muito sensível. Então, a gente não, até para o síndico mesmo, como abordar aquela pessoa, aquele prestador de serviço, né, que por vezes, principalmente o pessoal da portaria, né, que costuma, por vezes, fazer dobradinha, cobrir as férias do outro colega. Então, aquilo sobrecarrega, é estressante, não só dentro do trabalho, porque antes do trabalho tem a condução e pós-trabalho também, né, e aquela cobrança, né, fora as questões familiares, pessoais de cada um. Então, a forma com que a gente aborda para um feedback, a forma que, enquanto morador, como que a gente trata, como que a gente recepciona, como que a gente lidar com aquele agente da portaria, faz toda a diferença, tanto para ele quanto para nós, né? Nós estamos numa fase assim de um índice de intolerância muito elevado. Muito. Qualquer coisa o estopim, qualquer coisa é a gota d'água. Exato. Então, hoje a gente está assim, com essa insegurança de como abordar. Todos os assuntos são entre aspas, intoleráveis, né? São saturados em todos os temas, esporte, política, religião. Então, a gente precisa desse apoio de outros profissionais da área para lidar com esses relacionamentos, a lidar com esse dia a dia, com essa rotina nossa,
né? E sempre a questão é de aperfeiçoar a comunicação, ter uma comunicação clara, assertiva, né? Dentro dos condomínios. É muito importante. A comunicação hoje em dia, hoje em dia não, acho que desde sempre, a comunicação, ela precisa ser clara, precisa ser assertiva, precisa saber usar as palavras. E por eu estudar, assim, comportamento, eu sei que existem uma determinada frase, palavra que você pode usar com um tipo de pessoa, mas se você usar com outro tipo de pessoa, pode virar um outro estopim, a pessoa pode levar para o outro lado. Então, é muito importante a gente saber usar as palavras, né? E a maneira de se falar. A maneira, eu acho que é aquela famosa frase: você tem 1001 maneiras de falar a mesma coisa com essa pessoa, mas você toma cuidado para não escolher a maneira errada. Porque às vezes a gente. E assim, às vezes no automático, né? Você tem, às vezes, assim, tem um morador te cobrando, tem pessoas. A área não está funcionando, você precisa de manutenção, e aí você quer cobrar o prestador, só que porque já tem uma cobrança atrás de você, e você pega tudo aquilo que jogaram em cima de você, e você joga em cima da pessoa. Então, essa comunicação, ela vai virando uma bola de neve, essa maneira de falar. Então, assim, às vezes acaba até passando informação errada, porque tá todo mundo ali cheio de coisa na cabeça, muita cobrança, não deixa um terminar a frase, já conclui que é aquilo. E aí a gente foge, acontece aquele ruído de comunicação, foge do princípio, foge do foco, do objetivo, daquilo que realmente precisa ser acertado, aquilo que precisa ser de fato arrumado, às vezes um conflito, uma manutenção no prédio, mas porque você não soube. Porque a comunicação ela começa de duas formas, né? Primeiro você escuta, filtra, pensa e fala. E às vezes você nem terminou de ouvir, você já está respondendo, você já está tomando decisão. Então, essa comunicação, ela tem que ser algo que todo mundo tinha que trabalhar, todo mundo tinha que estudar um pouquinho. Eu falo por mim, eu sei que eu preciso melhorar muito na comunicação para ser clara, para ser mais assertiva. Eu acho que a comunicação, ela é assim um ponto de partida para bons relacionamentos, para bons negócios, para boas parcerias, para a gente poder ser claro, passar a mensagem correta, sem ruído, aprender a tirar os ruídos, aprender a não deixar os ruídos entrarem. Eu acho que a comunicação é um ponto assim que todo mundo precisa assim, não, melhorar, assim. Se tiver um curso de comunicação, vamos fazer, porque eu acho muito importante. Exatamente. A importância do síndico nessa questão é estudar a comunicação e ter a parceria assim, que eu falo com o terapeuta, com o psicólogo ali. Por quê? Porque ele vai te direcionar para certos pontos e ele pode intermediar certas situações. Exato. Né? Porque assim, a gente tem uma lista enorme de transtornos emocionais, como TDAH, borderline e outros vários. Então, cada perfil tem uma forma de comunicar. Exato. E a única pessoa que segue, assim, que o único profissional, assim, se o síndico não tem essa técnica, não tem esse conhecimento técnico, é ter o apoio de um psicólogo, de um terapeuta, para lidar com cada forma de comunicar com cada perfil, né? Exato. Então, tem pessoas que precisam de uma atenção melhor, de uma comunicação mais pausada, uma comunicação mais que não é sem ruídos. Literalmente, é como se você tivesse o beabá para ela. E muitas das vezes aquela pessoa ela não se comunica com você porque ela tem medo, preocupação de como você vai interpretar, de como você vai reagir, de como ela vai ser vista, né? E isso, nós síndicos precisamos identificar um momento no qual é necessária a presença de um outro profissional. Exato. E não se sentir menos por isso. Exato. E não se sentir... Exatamente. Tem muitas pessoas que têm um tabu sobre fazer terapia, quando a gente fala de saúde mental, falar que existe sim essa questão dos transtornos, né? Tem muita gente ainda que tem um tabu, a gente precisa quebrar esse tabu. Tá tudo bem, a gente fala saúde mental, na verdade é muito importante falarmos da saúde mental, mas uma das coisas que eu aprendi trabalhando nessa área foi sobre a gente ter o autoconhecimento e cuidar primeiramente de nós,
para depois cuidar de outras pessoas. Porque, querendo ou não, a gente acaba cuidando não só do prédio, mas de vidas também, né? A gente precisa estar aptos ali para poder saber ouvir, para conseguir ouvir aquela pessoa, aquele morador que está com problema. Enfim, né? A gente já teve inúmeras experiências que a gente precisou ajudar condômino, funcionário, enfim. Mas uma das coisas que eu realmente percebi é quando o síndico ele precisa ter uma análise de autoconhecimento bem estruturada. Ele precisa ter esse autoconhecimento. E esse autoconhecimento ele vai buscar com a ajuda, talvez, de um terapeuta, lendo, buscando se conhecer, entendendo seus pontos fortes, seus pontos a melhorar. Eu sempre falo assim que a gente não tem defeito. Quem tem defeito é produto, porque vem defeituoso e não conserta. Nós temos pontos a melhorar, porque nós podemos melhorar os nossos pontos fracos, as coisas que nós somos falhos, porque a gente não é bom em tudo. Então, a partir do momento que o síndico ele começa a se conhecer, ele começa a entender, por exemplo, o que me deixa talvez irritado, o que me deixa bravo, o que me deixa chateado, o que me deixa angustiado. O síndico começa a se conhecer, tratando isso com um profissional que pode direcioná-lo da maneira correta, para onde ele pode tratar isso da maneira correta. E ele trazendo isso para a gestão dele, eu acho que todos os relacionamentos começam a ficar mais fáceis. Porque o síndico vai entender que ele não precisa reagir ao outro nas emoções, né? Ele consegue ter uma centralidade melhor, entender que o foco é resolver as questões, né, as pendências, as demandas do condomínio, e ele vai entender que ele não precisa ser totalmente emoção, né? Ele tem ali, assim, ok, eu sei que isso me deixa talvez intrigado, chateado, né? Me deixa ali um pouco chateado, mas a gente precisa manter o foco. O que eu preciso fazer para resolver? Então, quando a gente fala de... Eu tinha um tabu até com inteligência emocional, até entender que realmente inteligência emocional é necessário para qualquer área. A gente se conhecer, a gente entender como que a gente reage diante de certas situações e saber que quando acontecer, eu sei como me portar, eu sei como me controlar para poder, talvez, não aumentar a situação, não criar um outro clima, é muito importante. E eu acho que esse acompanhamento que o síndico faz, por exemplo, olha, eu sei que eu tô assim, assim, assado e eu preciso de uma ajuda. Então, eu sei que a ajuda vai ser meu terapeuta, meu psicólogo, eu sei que a minha ansiedade está alta, então talvez eu tenha que, né, entrar na medicação. Mas é não ter vergonha de procurar esse tipo de ajuda. É não ter vergonha em falar assim, olha, tenho terapia essa semana, vou marcar para esse dia a reunião. É saber que ele está se cuidando e saber que ele vai poder cuidar de outras pessoas, mas não no sentido dele se desdobrar, no sentido de que ele tem um emocional cuidado, estruturado para poder lidar com os conflitos que aparecem. E aí ele poder gerenciar as comunicações, as parcerias, os funcionários de uma maneira muito mais sábia, muito mais centrada, em vez de agir puramente por emoção. Eu sei que a emoção é importante, mas a razão também precisa estar ali junto, caminhar. Eu acho que elas caminham junto, né? Por isso que eu acho que a gente realmente precisa ter essa ajuda. O síndico também precisa saber que ele precisa cuidar da saúde emocional dele e procurar ajudas corretas da maneira certa, entendeu? Eu acho que isso é um belo caminho para o síndico, sabe? Exatamente. E, assim, com esse apoio, ele consegue entender o momento de delegar tarefas. Ele Exato. é responsável, ele representa o síndico, ele é representante legal do condomínio, mas ele não precisa de levar tudo sozinho a ferro e fogo. Ele pode dividir isso com o conselho diretivo. Ele consegue... Se eu tenho maior dificuldade em lidar com determinado condômino, eu transfiro essa comunicação, né, para um dos conselheiros, alguém dos conselheiros ali da equipe dele, Sim. ou o subsíndico, ou alguém da própria administradora, que tem a responsabilidade também, conjunto ali com o síndico, de auxiliá-lo e fazer essa mediação, né? Exato. Tanto dos conflitos quanto da comunicação, como você falou, silenciar os ruídos, né? Todos os ruídos possíveis, o maior índice de ruído possível ser silenciado, amenizado. E isso a gente consegue delegando tarefas, dividindo funções, e não gerenciando tudo, só eu sou o síndico. Senão, a gente acaba, quando a gente toma tudo para si,
a gente acaba se sobrecarregando por falta de gestão das emoções, gestão das responsabilidades como um todo. Né? Então, é sobre isso a gente tem que compartilhar, não é? Muitas das vezes a gente fica, né, nessa ânsia de resolver tudo, pela pressão que a gente tem dentro dos condomínios, né, enquanto síndicos, há uma pressão muito grande, principalmente quando é síndico orgânico, né, o síndico morador. Ele tem uma pressão muito mais presente, muito mais forte ali no dia a dia dele, né, com questão horário, o vizinho, que agora já é vizinho, já não respeita, porque não foi estabelecido no início da gestão. Então, alguns padrões têm que ser estabelecidos no início do relacionamento entre o síndico, seja ele orgânico ou profissional, e tem que ser estabelecido o horário, as atividades de cada integrante do conselho, né, para que não se sobrecarregue. Exatamente. Exato. E às vezes ele. E que às vezes, não sei assim, mas a impressão que eu tenho é que se o síndico orgânico estabelecer limites, as pessoas, ele tem, eu acho que gera um medo nele de tipo assim, o que as pessoas vão pensar? Eu tô morando no prédio, eu tô aqui, o que custa eu ajudar? O que custa eu atender? Só que o que esse custa vai custando muito alto depois, quando a gente não aprende a colocar limites. E tem algumas pessoas que ela acha que se ela colocar um limite para esse tipo de serviço, seja ele qual for, elas acham que vão afastar as pessoas, né? Então, às vezes, até um sentimento de medo de não vou colocar limite, porque se eu colocar limite, eu posso ficar talvez sem meus vizinhos, né? Porque até então nós somos vizinhos. É o que você falou. Depois não passa mais a ser vizinho, agora é o síndico. Aquele relacionamento de porta não tem mais. Fala com o síndico. Então, ele acha que se ele não colocar esse limite, né, às vezes de forma inconsciente, né, não é que ele tá lá pensando, e se eu fizer isso, não. É de forma inconsciente. Se ele acha que se ele colocar esse limite, ele vai ofender as pessoas que estão lá, então por isso que acabam nem colocando. Porque eles acham, porque também é uma troca. Eu falo assim, eu tô morando aqui, eles sabem que eu me dispus para ser síndico agora do prédio, pra gente ajudar. Eu acho que eles vão me respeitar, né? Mas não é assim que a gente sabe que não é assim. Todo mundo que já virou síndico orgânico sabe que não é dessa forma que a banda toca, né? Sempre vai ter ali alguém interforando na sua casa à meia-noite porque tá escutando barulho. Então, é importante, assim, o síndico estabelecer esse limite e entender que, assim, não custa eu atender. Depende, porque pode custar mais pra frente, né? Então, é importante, sim, esse limite. No início da gestão, estipular regras, horários, formas de atendimento, delegações de tarefas, o conselho, se o conselho, olha, que o conselho está junto, o conselho também vai participar, né? Hoje a gente tem um conselho também ativo nos condomínios, nós somos sendo síndica profissional, o conselho também é ativo, mas essa forma de delegar tarefas para o conselho poder ajudar na hora de conversar, na hora de ajudar em pequenas coisas. Sempre vai ajudar. É o que a Isa está falando aqui, o combinado não sai caro. É colocar no começo da gestão isso, colocar em assembleia e todo mundo vai entender. E quando começa dessa forma, a gestão ela tem uma tendência de ser bem organizada, bem estruturada, evoluir bem, porque não vai cansar para nenhum dos lados, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante que síndicos moradores, até síndico profissional, precisa estabelecer esses limites, essas regrinhas, né? Vamos colocar assim. Sim, são regras. O que acontece? Às vezes, o próprio síndico profissional está iniciando, é o primeiro condomínio, está começando agora, acabou de se formar e está iniciando na carreira. Às vezes, ele deixa tudo muito, muito aberto para conquistar aquele primeiro cliente, aquele primeiro condomínio, aquele primeiro contrato. Então, não estabelece limites, está sempre ali pronto para resolver tudo, ainda que não seja o departamento dele, não seja do conhecimento dele, não seja do setor dele. E o que acontece? Esse primeiro condomínio pode afetar ele
ser tão tóxico para a gestão dele, que impede ele de prosseguir para outras gestões de qualidade, né? Sim. E aí ele se sobrecarrega e não consegue mostrar a capacidade técnica que ele tem, devido à sobrecarga a limites que ele não impôs, tanto em contrato quanto na prática, porque muitas das vezes tem algo escrito no contrato, mas na prática eu faço diferente, porque eu quero impressionar, eu quero fazer o meu melhor e a gente acaba fazendo da forma errada e sendo cobrado depois, porque o seu contrato não vai deixar de ser cobrado porque você fez algo que estava fora dele, Exatamente. né? Então a gente tem que estar atento, porque assim como a nossa colega falou, o combinado não sai caro, mas se você fizer além do combinado também e esquecer do que foi combinado, você vai ser cobrado da mesma forma. E se não está combinado que você fez errado, então a cobrança é maior, porque você não pertence àquele outro departamento. Então, a gente tem que ser muito claro na nossa fala, inteligente com as nossas emoções, né? Reconhecer os nossos limites, Exato. delegar funções para os departamentos corretos. Exato. Ah, mas eu não tenho um conselho, meu conselho não é ativo, não é participativo, eu não tenho subsíndico. Então, cabe a você agora buscar a sua administradora, que com certeza tem ali um mediador de conflitos, ela vai te orientar da melhor maneira possível dentro da sua necessidade, ou vai encaminhar para você, indicar para você, sugerir para você um profissional dentro daquele departamento, seja de manutenção, da parte elétrica, seja estrutural, mas ela vai estar ali em apoio com você, né? Não, a administradora, ela não está ali só para gerar boleto, enviar balancete, não, ela está ali para te dar todo o suporte. Só que, enquanto síndico, você precisa aprender a exigir isso dela, a extrair isso dela, Tá. né? E isso, usar as ferramentas que você tem. Até porque quando você começa a extrair, a buscar isso da sua administradora, ela se vê obrigada, né, a entregar o melhor para você, a se aprimorar também. Exato. Né, dentro dos setores. Né? Nós somos lapidados pela necessidade do outro e vice-versa. Né? Então, pela necessidade do mercado, um vai lapidando o outro. Então, se o meu cliente ele extrai isso de mim, ele necessita isso de mim, eu vou buscar, se eu não tiver, eu vou buscar e entregar. Né? E muitas das vezes o síndico acaba sofrendo sozinho por não saber que a administradora tem esse potencial. Exato. Né? Exatamente. Realmente conhecer as ferramentas que você tem disponível ao seu alcance e como usá-las, né? Então, assim, se você tem uma terceirizada e dá para o funcionário, a terceirizada tem que entrar no meio. É morador, a administradora pode te ajudar. Câmeras. Então, assim, é saber cada departamento e utilizar os serviços até o fim, entendeu? Então, eu acho que, assim, o síndico ele precisa utilizar mais a administradora mesmo. Eu acho que a gente acaba esquecendo um pouco. E é aquilo que você falou, é saber colocar a administradora nesse meio também. Porque ela vai ver, assim, opa, peraí, ela tá me acionando aqui. Né? Nós temos um contrato, eu preciso atender esse condomínio, eu preciso atender essa cliente, porque nós temos um contrato, nós temos um serviço a ser feito, então eu vou atender, vou entregar da melhor forma, né? Porque todo mundo está interessado em entregar ser melhor, porque querendo ou não, dentro de um condomínio a gente fala muito de contratos, né? Então, tá todo mundo interessado em entregar o melhor, tá todo mundo interessado em ver a carruagem fluir mostrando seus serviços de boa qualidade, né? Porque é o que você falou, nós somos lapidados pela necessidade do outro, né? E o mercado, ele vai fluindo e a gente precisa saber como utilizar as ferramentas, né, disponíveis na nossa gestão, né? A gente tem que ter essa mentalidade de, tipo assim, eu vou poder... O que o outro pode me oferecer que vai facilitar a minha gestão? Né? O que tá na alçada do outro? Porque às vezes foge da minha, mas tá na alçada dele. Então eu vou utilizar, eu vou puxar ele para perto. E aí eu acho que é uma coisa que vai
outra, né? Vai criando laços, vai aprimorando serviços, você vai vendo se realmente é aquilo que a empresa oferece, quando, né, estava ali fechando o contrato, se pode realmente contar. Eu acho que isso vai uma coisa vai levando a outra, e aí o mercado condominial ele flui e os relacionamentos também. Eu acho que os relacionamentos fluem dessa sequência. Até é uma tendência, acredito que, do mercado condominial, e por ser um mercado muito fechado, né, e ter hoje a oportunidade de trazer outras áreas para dentro desse setor, né, para dentro do setor condominial. Por exemplo, hoje a gente está trazendo a parte, está sendo muito trabalhada a questão emocional, com psicólogos, com mediadores de conflito, Tá? né? Condomínios que tem academia, que tem essas áreas de lazer interativa. Então, tudo isso está trazendo novas visões para o mercado, para o setor Sim, condominial, né? Então, tudo isso voltado para melhor a interação para uma gestão humanizada, né? Então, hoje em dia não dá para a gente carregar tudo sozinho, ninguém cresce sozinho, não, né? Aprender com as nossas emoções também inclui em aplaudir o êxito do outro, o sucesso do outro, exato. né? E reconhecer, dar honra a quem tem honra, que a gente costuma falar, né? Eu não sou dessa área, mas tal departamento, tal empresa conseguiu, tal profissional conseguiu me assessorar, né? Porque tudo isso reflete na qualidade da sua gestão enquanto síndico, Exato. né? Não, falou de que hoje está entrando mais a saúde emocional, o pessoal está cuidando mais da saúde emocional do síndico, essa área eu realmente eu reparei mais esse ano, né? Que realmente tem entrado mais esse tópico a ser abordado, tem se falado muito sobre a saúde emocional do síndico, vida no condomínio, porque realmente antes não se falava, né? O síndico era só realmente aquele profissional para fazer as coisas, o prédio funcionar, representa o condomínio, representa a coletividade, mas e como o síndico fica, né? Porque, querendo ou não, o síndico também tem vida, né? Algumas pessoas acham que não, mas o síndico. Então, ele acaba entrando, eu acho que entrando essa parte da saúde emocional do síndico é uma evolução, né? A gente está dando um passo para frente, porque a gente começa a ver como é importante. Não é uma coisa apagada, não é o que a gente vai falar só um mês, não, é uma coisa que a gente precisa falar todos os dias. É o que a gente precisa lembrar, não só para o síndico, mas para qualquer pessoa. Acontece que vai falando sobre áreas, né? É que antes não se falava tanto. Síndico, saúde emocional, o que tem a ver? Comportamento, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não, mas tem tudo a ver. A gente precisa sim se conhecer para conhecer o outro, para saber lidar, para cuidar, e se conhecer também faz parte do cuidar. É você investir nessa área, né? Então, assim, tem palestra sobre saúde emocional? Não, eu vou. Porque para mim é importante cuidar. Eu tenho um profissional que pode vir aqui na administradora dar um treinamento, alguma coisa, eu vou chamar. Eu tenho certeza que esse profissional ele vai ajudar não só o síndico, mas vai ajudar também os funcionários da administradora. Então é realmente o que você falou, dar honra quem merece a honra. Porque a gente não sabe de todas as coisas. E a gente saber que existe um profissional que pode ajudar, chamar ele para dentro para poder contribuir, querendo ou não, é um investimento tanto na sua área, na sua vida profissional, como em toda a sua gestão, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu fiquei muito feliz quando começou a entrar essa questão de saúde emocional. Eu acho que é um avanço assim, para essa área condominial. E eu acho que tem uma tendência a crescer, tem que ser mais frisado, tem que ser mais posto, assim, mais divulgado mesmo, sabe? Para todas as áreas. Eu acho que é um avanço muito bacana para essa área condominial e para o síndico também, não, mas não só para o síndico, mas para quem lida com essa parte, né, de condomínio. Sim, e até porque assim, é uma questão de conscientização, né? Exato. A gente não sabe como está o vizinho do lado, se tem ansiedade, se não. A pessoa não há sinais, não há sinais. A pessoa está conversando, está dando risada, está comemorando o aniversário, e do nada você ouve dizer, fulano desistiu da vida, Exato. fulano
né, tá se mutilando. Uhum. E aí fica todo mundo assim, como que isso aconteceu? Quando foi que isso aconteceu? E eu não Exato. vi, porque a gente nunca está com o próximo. E quando a gente traz esses profissionais, traz esse apoio, traz essa conscientização, a gente estimula quem tem essa dificuldade, essa limitação, a se comunicar, a interagir, né, desenvolver projetos dentro do condomínio que envolva essa pessoa de forma que ela se sinta útil, Exato. de forma que ela seja importante, que ela sinta que pertence àquele ambiente, Uhum. né? Ninguém precisa de saber, ela não precisa de dizer, olha, eu tenho esse problema. Mas quando entra a conscientização, a pessoa que tem essa tendência, ela se posiciona, Exato. ela muda, né? É uma forma de alcançar. Às vezes ela não vai te dar espaço para você dar um sorriso, para você dar um abraço, ela não vai abrir um espaço para conversa, mas uma ação de consciência, ela, ela faz com que o outro reaja, né? Exato. E a gente vê essas pequenas melhoras, né? Você promover um pequeno evento, um café no salão de festas do condomínio na área comum, uma pequena confraternização ali num sábado à tarde ou à noite, depende do seu regimento, e aí você pedir para que alguém, um dos condôminos, se responsabilize pela organização, pelos convites, pela confecção, sabe? Isso gera esse relacionamento, faz com que a outra pessoa se sinta pertencente. Exato. E aí, né? Dentro desse encontro pode ter profissionais para uma atividade diferenciada, né? Então, são gatilhos, são técnicas que a gente aplica para amenizar essa, essa dor, né? Não é uma dor nacional, né? É uma dor da alma e não tá só aqui no Brasil, é geral. Então, assim, o que eu posso fazer? Como eu posso te ajudar? Eu me importo com você. O que eu posso fazer para melhorar o seu dia? Né? Exato. Então, a gente faz essa pergunta: como que eu posso ajudar o próximo? Né? Como eu posso impactar a vida do outro de forma positiva? E muitas vezes a gente faz essas perguntas ou não recebe respostas, né? Não vamos dizer assim. Né? Exatamente, essa campanha de conscientização é muito importante e quando a pessoa ela começa a ver que existe, assim, quando a gente toca essa pessoa, ela vai procurar ajuda na medida que ela entende como ela deve procurar, ainda que ela não fale diretamente com a gente. Ai, olha, isso melhorou a minha vida. Não, talvez ela não fale, mas talvez a sua ação de conscientização, você chamou ela para participar de algo, tocou algo dentro dela que talvez ela decidiu se posicionar para procurar uma ajuda, para tratar, para saber o que está acontecendo, decidiu conversar com alguém de segurança do ciclo de amigos dela, porque é uma coisa que a gente precisa entender assim, às vezes o morador ele chega bravo para conversar com você, às vezes ele descarrega às vezes muitas frustrações, uma coisa tão pequena, ele transforma aquela coisa muito grande, você fica frustrado, você fala, nossa, minha gestão é péssima, mas na verdade aquele morador está enfrentando algo muito sério dentro de casa e ele não soube diferenciar da porta para fora, né? O morador ele tem uma vida também lá dentro que ele não espalha, ele não fala sobre essa vida. Então, a gente precisa saber, a gente precisa ter esse feeling, né? Essa sensibilidade quando a gente faz. Vamos fazer por exemplo, em um dos condomínios nós fizemos a festa de final de ano. Nós fizemos ali a nossa confraternização. Os moradores, teve as moradoras que participaram ativamente, foram comprar decorações, foram arrumar o salão, selecionou pratos para levar, movimentou o grupo. Então, isso é muito importante, essa conscientização. Não só para nós, profissionais, e para os relacionamentos profissionais que nós estamos lidando, mas também para os moradores, né? Sim. A gente falou um pouco sobre os profissionais, né, sobre a portaria, que é o pessoal que tem até algumas pessoas que atuam na área aqui online, e que muitas das vezes o morador muitas das vezes não sabe, mas a forma com que você trata
o prestador, o colaborador ali, o funcionário da portaria, pode acarretar não só em questões emocionais, que afeta emocionais para o colaborador, e um transtorno muito maior para o síndico, bem como para o condomínio, né? Porque ele não é funcionário, lembra que o porteiro não é funcionário do condômino. Então, por mais que, ou, de repente, houve um erro, algo que você, condômino, não gostou na portaria, você precisa se direcionar ao responsável, que é o síndico. E o síndico não vai falar com O porteiro. não vai lidar com o porteiro geral, ele vai falar com o responsável da equipe, da empresa, porque isso gera outros transtornos, outras dores de cabeça e afeta outros setores. Então, é importante ter essa questão de orientação, tanto para o condômino, para lidar com o porteiro, com o pessoal das auxiliares de serviços gerais, da limpeza, né? Você não pode delegar atividades, funções, até porque a pessoa ela está executando o trabalho dela, né? E a forma que você aborda, olha, faz isso, você não fez aquilo, afeta o emocional da pessoa e reflete na gestão do síndico. Com né? certeza, toda certeza. Isso e não assim. na maneira como aquele agente de conservação talvez vai cuidar do prédio, porque a qualidade do trabalho começa a cair. Aí talvez aquele porteiro se desmotive, ele começa a registrar recomenda errada, deixar funcionário, sabe? Tem pessoas que têm um lado mais sensível, né? E ele acaba levando um pouco mais pro pessoal, ele acaba guardando isso, né, no coração. Então, assim, a gente tem que essa questão do entender que a gente tem que centralizar as coisas do síndico. Então, por exemplo, se eu falar com esse porteiro, imagina todos os moradores falando com o porteiro, com aquele agente de conservação, sobre a limpeza, sobre a entrega, sobre a postura na portaria. Né? Imagina várias pessoas falando, e às vezes nem o síndico está sabendo, porque o morador fala assim, já corrigi, tá tudo ótimo, eu vou falar com o síndico. E aí o síndico não está sabendo, um ruído de comunicação, já entra em ruído de comunicação, porque não foi comunicado, a postura foi corrigida diretamente pelo morador, o porteiro não comunicou o síndico também, porque ele já se fechou, ele já recebeu essa correção de uma forma talvez não muito boa, então ele se fecha, o síndico não sabe o que está acontecendo, as coisas estão fluindo de uma outra maneira, o andar da carruagem está desandando, e aí, então, é importante também ter esse tipo de comunicação lá no início da gestão. Assim, olha, qualquer coisa com a portaria, com a agência de conservação, se você viu algo nas áreas comuns, que você vê que pode, talvez o zelador tenha que ter mais atenção, a equipe de limpeza tenha que ter mais atenção, talvez uma encomenda entregue errado no andar, por favor, direcionar para mim. Então, assim, tudo é aquele combinado que não sai caro. Coloca lá no começo da gestão, para que a gente não venha corrigir no meio ou até chegar a outros limites, né? Então, e a maneira... É aquilo que você falou. A maneira como o morador vai conversar com aquele funcionário, talvez gere ali um conflito que, assim, para o morador tá tudo bem. Ele só falou para o porteiro prestar mais atenção, mas a maneira como o porteiro recebeu isso, né, a portaria, enfim, a equipe que trabalha no condomínio recebeu isso, não foi da mesma maneira que o morador talvez quisesse falar com o funcionário, né? Mas não, eu só falei para ele prestar atenção. Mas aqui você não, talvez o tom de voz, as palavras que você usou, em que momento você chamou a atenção dele, né? Então, tudo isso atrapalha na gestão e também no serviço do condomínio, né? E aí, nossa, e vai puxando uma coisa, puxando a outra. E quando a gente vê, todo mundo acha que é a gestão do síndico, que não tá vendo a portaria, mas na verdade o síndico não tá sabendo, ou tá sabendo e não sabe. Eu acho que tudo isso precisa ser muito conversado, precisa ser bem estruturado mesmo. Eu sei que na prática tem seus desafios, mas a gente vai conversando, vai eliminando esses ruídos, vai aprendendo a lidar um com o outro, lidar com o morador. E eu acho que isso é muito importante mesmo. Sim, é a forma com que a gente aborda, né? De repente você aborda ele num bom momento, assim, você tá bem, mas ele não está. E às vezes
ele até está, só que o fato de você chamar a atenção dele e ele está acompanhado, de repente ele tem alguém ali próximo, ou você está acompanhado e chama essa atenção, é complicado. Assim, eu vi uma frase essa semana, eu até republiquei, acho que é do Dr. André Bartoli. Cuidado com o que você fala e a forma com que você fala. A gente nunca sabe o que a pessoa vai guardar de permanente dentro de si. O que vai Exato. permanecer, Exato. no final das contas, né? De tudo que a gente fala, o que realmente cria raiz, né? Isso é muito importante. O respeito é a base de tudo, né? Exato. E a gente sempre tem que ver, não é sobre o que a gente reage, mas não é sobre o que as pessoas fazem conosco. É sobre o que nós fazemos com aquilo que fizeram de nós. Né? Então, sempre a gente, a gente tem que fazer o quê? Sempre não esperar que o outro nos trate bem. É a gente se policiar para não tratar mal. Porque a gente vai atrair e refletir. Né? A gente vai refletir e aquilo que a gente reflete vai voltar de alguma forma. Né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar, essa empatia, né? Esse olhar empático pelo próximo. Com certeza. E... Eu acho que a empatia, assim, não é a chave de uma gestão, mas ela é... a gente não deveria nem colocar como característica, né? Eu acho que isso o ser humano já devia, né, praticar mais, assim, né? Já devia vir. Mas a gente sabe que existe aí toda uma história, enfim, cada um tem uma experiência e a gente não pode julgar, né? Mas a gente pode começar por nós, essa transformação, essa mudança, começar por nós, esse ponto. É o seu momento. Por exemplo, você começou, eu me importo, entendeu? Você começou com isso, você teve esse ponto de partida que é muito importante. Então, a gente começar, né, a partir de nós as coisas, para a gente mostrar para o outro que realmente, olha, pode ser diferente, né? A gente pode caminhar juntos para um outro lado, assim, não precisa tomar esse rumo, não precisa ser dessa forma, né? Eu acho que é muito bacana. Exatamente. Primeiro eu. É engraçado, né? A gente se coloca em primeiro lugar para tudo, né? Se for para ganhar a Mega Sena, primeiro eu. Exato. Né? Se for para chegar para ganhar presente, primeiro eu. No sorteio, primeiro eu. Mas quando é pra gente. Quando a questão é o próximo, nunca é primeiro nós. Eu sempre sou o último da fila. Não, o problema é seu. Não, mas foi por causa dele. Mas não, ele que errou. Eu pedi para fulano fazer. E Exato. nunca sou eu. A gente sempre... lugar. Então, tudo que dá errado foi o outro. Tudo que dá bom é o próximo. é a gente, né? Então, a gente também tem consciência. Peraí, ele errou? Será que eu não passei direito? Por que a gente não olha para como nós estamos agindo, né? Então, é muito difícil. Não é difícil, mas é uma prática a gente começar a colocar o outro em primeiro lugar, né? A gente talvez abrir mão um pouquinho desse eu que a gente coloca tão, né? Assim, não tô falando que a gente não deva pensar em nós, de cuidar de nós, não é nesse sentido, mas talvez a gente parar de olhar só para as nossas necessidades. A gente tem as nossas necessidades, nós vamos cuidar delas, mas a gente olhar um pouquinho pro lado, olhar talvez um pouquinho mais para frente, olhar para trás para ver se alguém ficou na metade do caminho. É a gente ajudar essas pessoas também a enfrentarem seus desafios, né? A gente não precisa não cuidar de nós, não é isso. Mas porque às vezes as pessoas confundem. Então quer dizer que eu tenho que pensar só no outro, tenho que pensar em mim? Não, não é isso. Eu acho que a gente pode... a gente vai cuidando de nós, mas eu sei que existem pessoas que não têm essa visão de que elas precisam de um cuidado. Então a gente pode ir lá ajudar. Pode ser o sorriso, o bom dia, o abraço dessa pessoa. A gente pode ser, talvez, o primeiro bom dia que aquele funcionário vai receber. A gente talvez vai ser o primeiro cumprimento que aquela pessoa vai, sabe? Então, eu acho que são nas pequenas coisas. Nós vamos mudando o ambiente por onde nós passamos. Isso, até porque a gente está falando de o que eu faço reflete lá fora, né? Exato. Só que o que eu faço antes de refletir lá fora, reflete na minha casa, reflete no meu lar, Exato. nos meus filhos, na esposa. Então, assim,
o que a gente transmite de fora, para fora da porta da nossa casa, do nosso apartamento, já ecoou aqui dentro, só Exato. está refletindo. Né? Então, antes da gente intoxicar, quando nós cuidamos de si, a gente cuida dos nossos. E aí isso se Exato. multiplica. Se a gente não cuida, o que nós estamos multiplicando? O que eu estou realmente entregando? Né? Exato. É essa consciência. Eu não gosto de fulano, e aí eu vou fazer o mal para ele. Só que o mal já está em você, e você já ecoou isso para os seus. Para os seus. Então é muito importante que a gente tenha essa visão mais ampla. A pontinha acho que caiu, gente. Peraí, deixa eu ver se ela volta. Eita. Pronto. Oh, Voltei. Caí aqui um pouquinho. tá. Ah, Mari, vamos abrir um espaço aqui para as perguntas do pessoal. Vamos. Vai ser muito legal. Eu vi que já tinha umas dúvidas, é que agora eu perdi aqui, será? Deixa eu ver, acho que não. Tinha umas dúvidas aqui. Eu vi. Gente, pode enviar aqui as questões de vocês. Aqui no... Eu lembro de duas. Teve que perguntou se o síndico pode ser de outro CEP, eu acho que pode, né? O que a gente chama de síndico profissional, né? O síndico, ele não mora no prédio, ele pode morar em outro lugar, é o que a gente chama de síndico profissional, que é como eu atuo hoje, né? Com a minha sócia. E tem o síndico morador que a gente chama de síndico orgânico. Eu acho que tinha uma pergunta que eu estava vendo. Se eu não me engano, foi isso. E também tem a questão, né? O síndico, aí ficou um pouco ficou vago a pergunta, porque se o síndico profissional ele foi eleito, ele está ali, ele também pode atuar como, ele pode ter também o síndico preposto dele, né? Para estar ali respondendo no lugar dele, independente de que tem o síndico já eleito, ele pode designar alguém da equipe dele para estar atuando, respondendo questões do condomínio. Tá? Pode. Que tipos de iniciativas, eventos podem ser promovidos nos condomínios para fortalecer a saúde mental dos moradores? Bom, que tipo de evento a gente pode promover? Nós podemos promover pequenas confraternizações, em um final de semana, um sábado, um feriado, de acordo com os horários do seu regimento interno. Exato. Né? Você pode incluir isso, você pode fazer o rateio desse evento, né, paralelo, ou incluí-lo também na sua previsão orçamentária, né, e tornar isso um hábito, uma cultura aí no seu condomínio, né? Isso pode também ser feito. Pode falar. Desculpa. Não, uma técnica que a gente usa bastante é pegar datas comemorativas, né? Festa julina, junina, tem moradores que gostam que é mais pelas crianças, né? Faz algum evento pro Dia das Crianças em outubro, tem a questão de doces e travessuras que as pessoas gostam de fazer, então muitos prédios fazem isso quando tem muita criança, até mesmo para se divertirem, para incluir as crianças também. Tem a confraternização de final de ano, às vezes você quebrar um pouco a rotina, em vez de você se encontrar com os moradores só nas assembleias, faz reuniões, gente. Vamos falar de uma reunião de melhorias? Desce bolo, desce chazinho, café, fala que vai ter uma confraternização depois, faz essa reunião, escuta os moradores, que quando eles se sentem escutados, eles já se sentem aquele senso de pertencer, doações, exatamente, fazem eles participar de doações. Preciso de um morador para poder me ajudar, por exemplo, com doações do Rio Grande do Sul. Teve um morador de um dos condomínios que eles se mobilizaram, pegaram as doações e aquela moradora se propôs a levar as coisas para o correio. Então, começa a pegar
parte dos relacionamentos, né? Eu acho que os relacionamentos, eles se criam também nessa parte de datas comemorativas, mas você pode também criar esse relacionamento no dia a dia, né? Então, ao ouvir o morador, deixar o e-mail disponível, deixar ali alguma forma, responder quando ele coloca alguma coisa no livro, uma dúvida, alguma coisa, dar esse retorno, dar esse feedback para ele, porque ele já vai sentir, já vai criando um vínculo. E aí, esse vínculo diário, para depois surtir um efeito nas comemorações, ele participar nessas questões, realmente fazer do condomínio ali uma família, vamos colocar assim, né? De ter união mesmo, né? Dos moradores entre si. Tem morador que não se conhecem, tem moradores que não se conhecem. Então, quando eles descem para esses eventos, eles acabam se conhecendo. Então, gera relacionamento entre eles, né? Acaba, sei lá, o seu vizinho de porta, seu vizinho de cima, de baixo, ou sei lá. Nem é vizinho, mas vai tomar um café na casa do outro. Eu falo isso pelas experiências que a gente tem nos condomínios, tá? Os moradores têm chá, as senhorinhas se reúnem para tomar chá uma na casa da outra e vem falar com a gente. A gente aqui é a nossa festa de final de ano. Então, a gente já começa a organizar, trazer eles para perto nesse sentido. Isso já... Exatamente. Uma outra ação legal também, que aí já é por parte do síndico, né, estreitar os relacionamentos aí com os condôminos, com os colaboradores, na data de aniversário de cada um, se ele tem o controle, ele entregar um mimo, parabenizar pessoalmente, né, um presentinho, um agrado, isso faz toda a diferença, isso estreita relacionamentos, isso desfaz certas barreiras, né? Porque às vezes existe uma fronteira entre você e aquele condômino por algum motivo que muitas das vezes não depende de você, mas quando você dá esse passo, você desfaz, você consegue desfazer esses mal entendidos, silencia certos ruídos que não precisam existir. Então, a data de aniversário é uma coisa muito boa, uma data assim, sensível e única, né? Pessoal. Então a pessoa se sente pertencente, ela fala assim, não, tem 350 unidades aqui, apartamentos aqui, ele lembrou de mim, ela lembrou de mim. Então é uma sugestão bastante bacana que a gente costuma fazer por aqui também. Isso é muito legal. Eu não tinha pensado em fazer com os moradores, nunca tinha pensado nesse método, mas a gente fez com os funcionários. E os funcionários, eles esperavam o aviso no elevador do aniversário deles, porque o morador descia, já passava na portaria, eu encontrava ele, às vezes dava uma caixa de bombom, parabéns, e eles gostavam. Os funcionários também gostavam. Uma outra ação que nós fizemos tem alguns condomínios que tem aquela televisãozinha, aquele Hello Media, né? No Dia dos Namorados, a gente disponibilizou para os casais fazerem declarações pro marido, pra esposa, ali na televisão. E aí a gente foi passando as declarações. Ficou muito bacana também. Tem várias técnicas, várias formas, né? Em cada condomínio vai ter ali uma forma de tratar, né? Sim, um veículo de comunicação, né, vamos dizer, porque nem todo condomínio tem a questão da Hello Media, mas tem outras formas de divulgar, de propagar, de gerar esses encontros, né, esse relacionamento, essa integração, né? E mais alguma pergunta? Não sei. Pergunta? Mais perguntas, gente? É que eu saí agora, não sei, eu perdi o restante. Então, tô puxando. Mas eu sou muito grata a todos que estão aqui participando dessa live com a gente. Aqui é a nossa primeira live inaugural. Então, Rafael, obrigada, Rafinha, pela sua participação, pela sua presença. Flávio, Kítia. O Rafael colocou alguma coisa aqui, olha. O meu vizinho de cima, eu moro no térreo, e o meu vizinho do segundo andar faz muito barulho. Barulho. Peraí, como que é? Meu vizinho de cima, mano. Aí é comunicação, Rafa. Aí é comunicação.
porque consegue identificar que é exatamente seu vizinho de cima, né? Que tem muito essa questão de, às vezes, o vizinho está fazendo barulho no outro, na porta do lado, do andar de cima, mas não é exatamente o seu vizinho. Então, você precisa Exatamente. identificar, ter certeza de que é esse vizinho, procura conversar, senão se não existe comunicação, procura o síndico, né, para que o síndico faça essa mediação, né, para pontuar os horários também, se está dentro do horário comercial, dentro do horário de mudança, de reforma. Então, é importante observar esses detalhes, porque dentro do horário comercial, a gente não consegue amenizar isso. Inclusive, questões, quem trabalha em home office e precisa do silêncio, infelizmente, o apartamento ele é destinado para residência, né? Não para trabalho. Então, se seu vizinho está fazendo reforma e você trabalha em home office, você precisa se adaptar, e aí você pode criar uma proteção acústica dentro da sua unidade para que você consiga executar as suas atividades profissionais. Ou também você pode sugerir para o seu síndico disponibilizar um espaço no condomínio, caso tenha disponível, para virar um coworking ali, coletivo, né, para que outras pessoas também tenham acesso, ou procurar realmente uma sala de coworking externa. Então, precisa de ver todos esses pontos, esses detalhes, né, o horário que o barulho ocorre, se é realmente, identificar realmente a unidade que está promovendo esses barulhos fora de hora, desde que seja fora de hora, para que o síndico possa agir da maneira correta e tomar decisões assertivas. O Flávio também mandou mais uma pergunta. Como se realiza uma gestão consciente de resíduos recicláveis no condomínio? A partir da conscientização, né? Campanhas de conscientização, usar toners, né? Que classifiquem cada tipo de resíduo, né? Gerar para que essa campanha ela se torne realmente, ela se concretize na prática, né? Então, é muito da consciência. Então, tem os toners lá, reciclável, papel, lixo orgânico, e educar os condôminos sempre no dia certo do descarte, utilizar o túnel certo, fazer a separação do lixo de preferência em casa, para que ao redor ali não fique restos ou algum outro produto exposto ali próximo da região da lixeira do seu condomínio. A conscientização, só atuando aqui rapidinho, Flávio, a conscientização você pode utilizar bastante da comunicação interna, fazer uma campanha. Então, a campanha, às vezes, você pode não só fazer uma comunicação, às vezes, por exemplo, uma comunicação séria, um recado, um comunicado oficial do condomínio. Você pode fazer uma comunicação mais descontraída. Eu sei que vai parecer um pouco... talvez assim, você, mas como comprar uma comunicação descontraída? Com desenho? Com desenho. Minha pós é em educação corporativa e a gente tem essa maneira de a comunicação de você fazer o clima interno, então, de clima organizacional. Então, às vezes, por exemplo, uma das coisas que nós fizemos no condomínio foi fazer lembretes do regulamento interno, mas eu não coloquei o regulamento interno de uma forma assim, coloquei a regra e fiz o comunicado. Não, eu coloquei imagens ilustrativas e ficou muito mais fácil deles gravarem isso. Eles vieram até depois falar comigo, dando sugestões, tirando dúvidas sobre aquela regra que eles nunca tinham lido, porque tá lá no regulamento, né? Quem é que para ler o regulamento? E então, assim, fazer uma comunicação interna mais descontraída, chamando a atenção deles. Talvez você chamar pessoas para explicar a importância de se fazer a reciclagem correta. Mesma coisa, isso também já é uma parte para você gerar o quê? Vínculo com eles, entendeu? Uma coisa liga a outra. O síndico, às vezes, ele tem que fazer malabares, né? Então, aquilo que parecia ser só uma coisa monótona, chata, ele tem que fazer se tornar talvez um mini evento dentro do condomínio para ficar marcado para eles,
para eles sentirem um diferencial, tanto na gestão e também ver a importância do assunto. Porque se você só colocar um comunicado, eles vão, eu leio depois. Isso está na internet, depois eu leio. Quando aconteceu, eu participo. Mas agora, se você chama eles para perto de uma forma mais descontraída, isso vai gerar ali um impacto no aprendizado deles, né? Na forma como eles absorvem o que você está comunicando. Então, essas coisas de reciclagem, campanha do agasalho, onde jogar pilhas, carregadores, celulares. Toda essa campanha, quando você faz de uma forma mais ilustrativa, de uma forma mais chamativa, isso gera impacto na hora dele receber essa mensagem e gera impacto na comunicação e no aprendizado do morador. Porque às vezes o morador está tão na rotina dele que ele não sabe como que ele descarta uma pilha. E é comum, né? Então, isso é bacana, é uma forma de você conseguir implementar essas campanhas dentro do condomínio. E ter sucesso. E utilizar bastante também, aproveitar a inteligência artificial, né? Hoje em dia a gente consegue criar medleys, vinhetas, né? Dentro de plataformas de inteligência artificial. E aí você coloca o seu tema ali, seleciona um hit e você consegue criar uma campanha de forma bem dinâmica, né? Bem como a Pontinha falou, ilustrativa. Isso influencia não só o adulto, mas você consegue vir educando, né, conscientizando os pequenos também, as crianças do condomínio. Né, e utiliza trends das próprias redes sociais, de forma bem intencional dentro da sua gestão, né? Utiliza os veículos de comunicação que seu condomínio tem, por exemplo, tem canal de comunicação eletromídia, ou até mesmo, se o seu condomínio não tem, o próprio WhatsApp, ele também te dá essas margens, dá esses veículos, essas facilidades. Exato. É isso aí, gente. Síndico tem que fazer malabares e se atualizar, não só na questão de leis, regulamento, internet, gente, inteligência artificial. Absorvam muitos conteúdos sobre isso, atualizem-se, acompanhem outros influenciadores para que você consiga adaptar ao seu nicho, adaptar à sua gestão e entregar de forma eficiente para o seu cliente, para o seu condomínio aí. Né? Hoje em dia são vídeos de 30 segundos, e em 30 segundos ele resume um livro, né? Então a gente tem que desenvolver essa habilidade para entregar o máximo em menos tempo, de forma bem enxuta e eficiente, de forma direta. Exato. Precisa se atualizar mesmo, conhecer, estudar, precisa ir atrás. É muito importante. Mais alguma dúvida, pessoal? O pessoal aqui quietinho, eu acho. Mas, temos alguém? Bom, gente, tem mais alguma? Não, acho que foram no Flávio mesmo. A Isa só live. Obrigada, Isa. É isso, menina. A gente vai deixar aqui, a live vai ficar gravada, a live vai ficar gravada, e se surgir qualquer dúvida, sugestões, comentem, enviem para a gente no direct, a gente responde, a gente faz temas dentro das sugestões de vocês, né? Expõe as sugestões, os pontos que vocês trouxerem para a gente vai começar a expor aqui no perfil. Tanto eu como a Pontinha estamos à disposição, tá? Para atendê-los, para... Olha, que papel... Fizeram mais uma pergunta. Que papel a segurança em condomínios desempenha na redução da ansiedade e do estresse dos moradores? Olha, a segurança é um tema bem sério mesmo, mas eu vejo isso pelos condomínios que nós estamos atuando, pelas experiências que nós temos tido recentemente.
é necessário também que os moradores exija um treinamento para os terceirizados, para os funcionários sobre segurança. Eu acho que ela vai saber falar melhor do que eu, a Arina, sobre treinamento, como segurança, essas coisas, acho que vai saber falar melhor do que eu. Mas existe um treinamento que os funcionários precisam receber e os próprios moradores também precisam receber treinamento. Os próprios moradores também precisam saber na questão de, por exemplo, quando você vai sair, quando você vai entrar, tal determinado horário na garagem, quando você vai sair do prédio, se você vai sair falando no seu celular. Isso eu tô falando pelas experiências, eu não sei se é esse tipo de segurança, mas tô falando pelo que a gente tem vivido nos condomínios hoje, tá? A segurança que nós estamos conversando, inclusive eu tô criando procedimentos de segurança, um treinamento para os condomínios, justamente porque eles ficam bem agitados, bem ansiosos quando acontece alguma coisa externa ao condomínio, né? Então, eu acho que isso, né, eu recomendo você falar com pessoas especialistas em segurança para treinamento, tanto para os funcionários quanto para os próprios moradores. Os moradores também precisam saber como se portar, precisam conhecer essa área, precisam participar. É muito importante. Então, eu acho que isso vai reduzir, querendo ou não, essa angústia de sair na rua a determinado horário. A cada medida que vai tendo mais notícias nas televisões, isso vai ajudar no sentido do morador saber como se portar, saber manter a calma, entendeu? Como ele deve reagir, ou não reagir no sentido assim, como ele deve agir quando ele perceber algo, ele sabe que ele não tem que reagir a qualquer coisa. Eu estou levando por esse lado, tá? A questão da segurança. Aí eu acho que a Arina pode falar um pouquinho melhor, porque ela dá consultoria, ela deve ter mais experiência, ela deve ter mais ali alguma coisa para compartilhar. Sim. Resumindo, o que você falou, Pontinha, porque o condomínio, o que ele pode investir em câmeras, treinamento do pessoal da portaria, né? Exato. Eliminar os pontos cegos, né? Hoje em dia, não vou fazer propaganda, mas tem empresas que têm totens que põem em pontos estratégicos ali na sua rua, ali na sua região, no seu condomínio, né? Exato. Ali, então, assim, eliminar os pontos cegos de forma estratégica ali com uma empresa especializada, né? Manter a segurança, evitar usar celular fora da portaria. Exato. Se ela vai pedir o carro por aplicativo, peça dentro da sua unidade, dentro do seu condomínio e aguarda na portaria a chegada. E só utilize o celular e quando você se sentir seguro. Evite manipular o celular, evite, dependendo do horário, você utilizar objetos de valor, brinco, anel, joia, colar. Evita. A gente sabe que assim, a gente compra para desfrutar, a gente compra para usar, mas a gente não se sente seguro, né? Utilizando esses itens. Então, dependendo do horário, deixa guardado, quando você chegar no evento, você se ajusta, coloca os seus adereços, né? Mas evite manipular objetos de valor, esteja atento e não reaja. Então, caso você seja abordado, não reaja, né? Porque nada é capaz de pagar, de cobrir o valor da sua vida, né? Exatamente. É você entender, assim, são materiais, você tem que ter um desprendimento. Sim. Deixa levar, ainda que gere um transtorno depois. Eu falo isso porque eu tenho um morador que está com um transtorno tremendo por conta de assalto, ainda que gere esse transtorno. Prefira resolver burocráticas, questões materiais, do que o valor da vida, entendeu? Então, realmente, deixa levar, não reaja, e isso é importante. É isso, manter uma comunicação legal com a sua família, com amigos, né? Avisa onde você vai, liga o GPS aí, aquela localização em tempo real no seu aplicativo. O próprio aplicativo do carro, você consegue compartilhar a rota, porque a gente pede o carro por aplicativo, mas
nada é 100% seguro, então, de repente, não pelo motorista, mas vocês podem ser abordados no caminho. Exato. Então, se você consegue compartilhar a rota, você consegue compartilhar a sua localização em tempo real, você tem uma boa comunicação, no caso, se você é menor, ou se você é de maior, mas tem contato com seus pais, o esposo, comunica, ó, eu vou em tal lugar, vou chegar a tal horário, tá tudo bem. Quando você chegar do outro lado, sinaliza que tá tudo ok, para que a outra pessoa também não fique ansiosa por isso. Exato. É sempre importante compartilhar. Sempre que está indo de Uber, eu compartilho o Uber que eu tô, para a pessoa também saber, né? O carro de aplicativo, no caso. Então, é sempre importante você ter essa comunicação. Voltamos para a comunicação. Mas essa comunicação também é importante você ter com seus familiares, até amigos. Eu tenho amigas minhas que compartilham se chegou, se está indo, o carro que está indo, que horas pretende chegar. A gente tem essa comunicação entre amigos também, porque é importante. É sempre importante ter mesmo. Exato. É sobre Acho isso, gente. Mais perguntas? Deixa eu ver. Eliezer, seja bem-vindo, Eliezer. Perguntas? Mais perguntas? Sim. Falamos sobre segurança, falamos sobre autoconhecimento, falamos sobre comunicação. Falamos sobre reciclagem, conscientização, barulho do vizinho. Eu acho importantes assuntos que valem a pena a gente conversar. E todos eles, querendo ou não, a gente acaba, a gente direciona para essa questão de relacionamentos, de como falar, maneiras, empatia, tudo isso volta para essa área, né? Essa área eu acho que é uma área que eu costumo falar que ela acaba regendo todas as outras, né? Então, sim, isso é muito importante. a gestão de comunicação, não tem jeito. É a base de tudo. Gerenciar gestão do tempo e de pessoas, gestão das emoções, né? E a Exato, comunicação. exato. Bom, Perfeito. mais alguém? Bom, meninas, acho que é isso, né? Acho que é isso. Bom, pessoal, a gente, como eu falei, sigam a gente se você quem tem algumas pessoas que não seguem ainda, não eram meus seguidores, mas serão a partir de hoje. Né? Né, Pontinha? Tem pessoas também que não seguem a Pontinha, então siga aí. Mariana Pontinha, nossa querida convidada, inaugurando aqui o Eu Me Importo nas redes sociais. Prazer. Né? Uhum. Muito obrigada, Pontinha, pelo convite, por aceitar o nosso convite, né? Não, com certeza. Assim, imediato. É um prazer te receber aqui, que nós tenhamos outros muitos encontros como esse, né? Pode falar, você está falando, está cortando para mim. Ah, tá cortando? Não, perdão, você estava falando, não. Prazer estar aqui, vamos ter outros encontros, tô confirmando. Tá certo, então, Pontinha, muito obrigada. Muito obrigada a todos, Eliezer, Elizabeth, Flávio, Rafael, o que mais? Eu não consigo ver todos aqui, gente, mas muito obrigada pela participação de todos. Flávia, a Isa, a Gil, o Dan, a Su acabou de entrar. Oi, Su. Bom. Mas obrigada, Gil. Esse movimento é muito importante, né? Que seja aí um começo de muitas coisas que estão por vir, que você continue abordando esse assunto, continue levando esse adiante, que é muito importante. Eu acho que você consiga alcançar mais pessoas com esse movimento mesmo, com essa frase eu me importo. Eu gostei muito desse tema, gostei muito dessa maneira que você colocou. É uma forma da gente não ser vulnerável, mas a gente
falar realmente assim, né? Eu me importo, é você demonstrar a sua ação já, né? Você comunica o que você está fazendo. Eu achei muito legal. Parabéns. E é isso, gente. E esse movimento, atualmente, ele está ligado aos condomínios que nós gerenciamos, né? Mas isso não impede da gente implantar, de levar esse projeto, esse movimento para outros condomínios, né? Pontinha, se você a gente pode conversar depois sobre isso, da gente levar um pouco, uma parte desse projeto, uma parte desse movimento para o seu condomínio, para promover algo diferente. É muito interessante. Tenho certeza que vai agregar muito valor na sua gestão, na gestão do síndico que aderir a esse movimento, né? Não só por uma questão de Setembro Amarelo, mas a gente tem tantas outras causas, né? Que a gente vai estar abordando aí nos próximos dias, não dá para tratar tudo, mas eu conto muito com o apoio de vocês. Espero que outros síndicos façam a adesão desse movimento, não só síndicos, mas outros profissionais de várias outras áreas, administradoras também, para a gente levar o melhor, sempre buscando o melhor, o próximo. Uhum. E é isso. E é isso, Mariana Pontinha linda. Obrigada a participação de todos. E até logo. Até logo, gente. Bye, bye. Bye. Tchau.